A semana começando com pressão pelo PL da Anistia em Brasília. No entanto, para outro grupo, a semana marca os 61 anos do golpe de 64, que deu início à ditadura no Brasil a partir da deposição do presidente João Goulart. Período de censura, restrições, perseguições políticas que durou até 1985. O presidente Lula foi às redes sociais hoje, em um post, falou sobre as ameaças autoritárias que ainda insistem em sobreviver. Inclusive, a gente tem esse post para você pode acompanhar, só fica o registro aí para você sobre esse post do presidente Lula. Ele afirmou que não existe, fora da democracia, caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Lula ainda lembrou que os atos do dia 8 de janeiro, assim como fez, a ministra de Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann. Então, tanto Lula quanto Gleisi Hoffmann foram às redes sociais, falar a respeito da ditadura e também falar a respeito dos atos do dia 8 de janeiro. Gleisi Hoffmann afirmou que é importante recordar o passado para dar luz ao que chamou de tentativa de golpe, desse dia 8 de janeiro. Então a gente vai, a partir de agora, falar sobre essa situação, Letícia, porque lá no Congresso a situação, ou pelo menos a discussão também, vai para um outro caminho. Exatamente. Em contrapartida, a oposição ali no Congresso tem aproveitado para pressionar a discussão do PL da Anistia. O assunto vai estar em pauta na reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta, nesta terça-feira. Resta saber se Hugo Motta está disposto a mexer nesse vespeiro, depois da decisão que permitiu que a cabeleireira Débora Rodrigues cumpra a prisão domiciliar. A expectativa é de que novas decisões relacionadas aos envolvidos no dia 8 de janeiro possam ser tomadas. Pois é, gente, então temos essa questão, hoje um dia marcante, os 31 de março, de 2025, são 20, marcando, esses 21 anos de ditadura. No Brasil, hoje, inclusive, no Senado, tivemos uma sessão especial para falar sobre esse período, com historiadores, também com personalidades, até o neto, de Eunice Paiva esteve também na sessão do Senado, falando a respeito do assunto, falando sobre como as perseguições eram frequentes, e as consequências dessa perseguição política. Mas a gente quer saber também em relação ao PL da Anistia, Lara, como é que está por aí, porque todo mundo estava esperando o Hugo Motta voltar de viagem para que esse projeto pudesse ser discutido ou ser colocado em discussão. A gente já viu, inclusive, o próprio PL, e aí eu falo do partido PL, entrando em obstrução na Câmara, fazendo discursos bem fortes e firmes a respeito da obstrução, enquanto o projeto não estiver pautado, Ô Lara, e essa obstrução, ela realmente vai continuar ou ela vai realmente se iniciar? Porque começou ali quando o presidente não estava, Se agora o presidente, os trabalhos voltando ao normal, se isso realmente vai continuar acontecendo. E com projetos que não precisavam de tanta discussão, que já estavam mais ou menos acordados ali. Pois é, meninas, tem uma piadinha nos bastidores da Câmara dos Deputados. Há mais ou menos um mês houve uma sessão bastante conflituosa entre oposição e base ali no plenário da Câmara. Nesse momento, Hugo Motta não estava presidindo a sessão, mas ele foi acionado no gabinete da presidência e se deslocou até o plenário. Nesse momento, ele levantou a voz e disse que se as pessoas estavam confundindo a benevolência dele, a boa vontade dele em dialogar com uma presidência frouxa, as pessoas estavam muito enganadas que ele não seria um presidente frouxo. E aí a piadinha é como o Hugo Motta vai se comportar e se de fato o Hugo Motta não vai ser um presidente, aqui abro aspas, frouxo, nas decisões, nesses momentos polêmicos em que ele precisa se portar e ele precisa dar uma decisão e uma resposta para as muitas alas ali na Câmara dos Deputados. Bom, antes de começar a falar sobre PL da Anistia, eu queria destacar uma coisa. Vocês lembraram as declarações
que foram dadas hoje pelo presidente Lula e também pela ministra Gleisi Hoffmann sobre a data de hoje, sobre esse aniversário de 61 anos do golpe militar, é importante a gente lembrar que essas manifestações têm sido muito discretas desde o início do governo do presidente Lula. Ano passado, a gente tinha uma data muito marcante, que foram 60 anos da ditadura militar, do início da ditadura militar, e sempre foi esperado que um governo petista, um governo de esquerda, fizesse uma movimentação um pouco mais intensa para lembrar, justamente nesse sentido que é tão cobrado do governo, de lembrar o passado para evitar que essa situação se repetisse. Não foi o que aconteceu. O presidente Lula, inclusive, vetou que os ministérios e seus ministros participassem de atos lembrando os 60 anos da ditadura militar. Isso foi um gesto político de Lula nesse tabuleiro de tentar equilibrar esse mal-estar que foi construído ao longo dos anos com as Forças Armadas, principalmente com o Exército Brasileiro. E nesse sentido a gente vê muitos militares, generais e outros militares também de alta patente envolvidos nesse que foi chamado de inquérito do golpe, que agora corre ali no Supremo Tribunal Federal e que foi alvo de denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, só um lembrete desse silêncio que foi tão criticado por alas da esquerda no governo Lula no ano passado e também essa movimentação discreta neste ano. Agora, Lara, rapidamente, Oi, até claro. Mesmo o próprio post do presidente Lula, ele foi feito, né? E a gente, quando lê o post inteiro, a gente verifica um extremo cuidado com as palavras, para exatamente manter, né, todo esse clima e todo esse contexto que você citou. Exatamente, Dri. Agora, sobre PL da anistia, vamos lá, esse é um assunto que você puxa a ponta do novelo de lã e ele não para de desenrolar, ele sempre tem desdobramentos, tem coisas que precisam ser ditas, tem discussões que já aconteceram, mas que voltam sempre à tona. Vamos lá, os fatos mais recentes foram, a gente teve uma sessão do Congresso Nacional há mais ou menos 2 semanas para a votação do orçamento, que estava atrasado, precisava ser votado, aquela sessão que foi presidida pelo presidente do Senado e também do Congresso, Davi Alcolumbre. Nessa sessão, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, subiu à tribuna, disse que o partido votaria pela aprovação do orçamento, mas que ficava ali dado um recado. O PL não estava feliz com os acordos, com as negociações que estavam acontecendo na casa, principalmente em relação ao PL da anistia, ao projeto de lei, né, que propõe essa anistia aos presos pelos atos do 8 de janeiro, e que o partido estava disposto a iniciar uma obstrução. Só que o que aconteceu dias depois? Houve essa viagem da comitiva brasileira, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao Japão e também ao Vietnã. Lula levou ali a tiracolo com ele Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e os atuais presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre, além de uma comitiva com 11 ministros. Então, foi um grande grupo de pessoas. E ainda que o Lula tenha negado que tenha discutido o assunto do PL da anistia e outros assuntos do Legislativo com essas figuras que são bastante importantes e influentes aqui no Congresso Nacional, é inevitável que essas conversas aconteceram sim durante a missão oficial. Bom, nesse período em que Hugo Mota se distanciou, quem permaneceu na presidência da Câmara dos Deputados foi Altineu Cortes, que até o ano passado era líder do PL na Câmara. Ele disse que não pautaria o projeto de lei da anistia, claro, por respeito às decisões e à posição do presidente Hugo Mota, mas que o partido se movimentaria sim para obstruir a pauta e pressionar Hugo Mota a colocar esse projeto em discussão. Essa obstrução deu certo? Eu diria que não, porque na quinta-feira, quando ela de fato começou, esse partido não conseguiu barrar as votações. Então, apesar dos deputados terem registrado presença, mas não terem registrado votos nesses temas que estavam em discussões, que eram projetos assim, de ordem econômica, projetos que são consensuais na pauta da casa, esses projetos puderam ser aprovados mesmo com a obstrução do PL. E aí tem um ponto muito interessante que é, a obstrução é uma manobra regimental, está prevista ali no regimento da Câmara dos Deputados. Então, quando acontece a obstrução, o partido, na hora de orientar a votação, orienta que seus deputados registrem obstrução no painel e no aplicativo onde eles votam.
o PL optou por não registrar essa obstrução. Quem registrou de fato foi o Partido Novo, que também compõe ali a oposição. Então, de obstrução mesmo, nós tivemos 4 votos só. E aí, o que fizeram os deputados do PL foi, eles registraram presença na sessão, mas não votaram nesses projetos. Agora que são elas. O presidente Hugo Mota chegou ao Brasil no domingo, ele passou ali pela Paraíba, hoje teve compromissos no Recife, mas amanhã ele está de volta a Brasília. E logo de cara, o primeiro compromisso, não tem como ele fugir disso, é uma reunião com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. A expectativa é que outras figuras ali bastante importantes desse cenário da oposição participem dessa reunião, mas é importante dizer que isso não é uma reunião de líderes com todas as lideranças da casa. Essa reunião de líderes normalmente acontece às quintas-feiras. Sóstenes não quis esperar, já puxou para terça-feira, que é o início da semana aqui no Legislativo, para tentar já costurar algum acordo, ou pelo menos conseguir alguma sinalização do presidente Hugo Mota sobre o projeto de lei da anistia. Fato é que, em que ponto esse projeto está? No ano passado, o projeto estava pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, que era presidida por uma bolsonarista radical, a deputada Caroline de Tone, mas o presidente Arthur Lira manobrou e tirou esse projeto da CCJ. O que ele fez foi despachou que é necessário que esse projeto passe antes por uma comissão especial. E aí prevê 10 sessões de discussão, análise e votação nessa comissão especial, antes dele ir à discussão no plenário para uma votação final. Pois bem, essa comissão nunca foi instituída e nunca saiu do papel. O que o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro quer agora é que, na verdade, seja votado no plenário um requerimento de urgência. Esse requerimento tira essa obrigação do projeto de lei passar pelas comissões e já leva direto para a votação no plenário. Jair Bolsonaro tem participado dessas articulações, ligou para Gilberto Kassab, presidente do PSD, ligou também para Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, está tentando ali um contato com Marcos Pereira, do Republicanos. Fato é, o partido tem coletado assinaturas para esse requerimento de urgência, mas alguns líderes ainda estão um pouco reticentes. Cito, por exemplo, Antônio Brito, que é líder do PSD, um partido um pouco mais aliado ali ao Palácio do Planalto, apesar de ser uma sigla desse famoso Centrão. E, nesse sentido, tem uma preocupação muito grande dos partidos da base, que é: qual vai ser o texto que pode ir à votação? Hoje, neste momento, o texto que existe é um substitutivo que foi apresentado pelo relator Rodrigo Valadares do União Brasil, e esse texto prevê o quê? Esse texto prevê, na verdade, uma anistia ampla, geral e restrita, não só para quem participou do 8 de janeiro, mas também para quem participou de atos correlatos. Por exemplo, aquela quase explosão no aeroporto aqui de Brasília. Então, na verdade, esse texto precisa ainda ser construído, precisa ser discutido, amadurecido, e é isso que o Hugo Mota vai defender amanhã na reunião com Sóstenes. E aí no nosso YouTube, valendo a nossa enquete, você concorda com o projeto de anistia? O sim, nesse momento, ganhando, né? 54% das pessoas que estão aqui no nosso chat votando, né, que concordam com o projeto de anistia. 46% não concordam com o projeto de anistia que está para ser pautado, né? Não sei se está para ser pautado. Vamos ver o que vai decidir o Hugo Mota, pelo menos o PL quer, né, que seja pautado. Na verdade, que seja discutido, né? Principalmente que seja colocado aí para discussão e para, de que certa forma, né, os envolvidos no dia 8 possam ter, né, algum desdobramento em relação às penas e tudo mais. Pois é, sobre essa questão do PL e da anistia, Adriana, como a Lara bem falou, a gente vai analisar agora qual que vai ser o comportamento do Hugo Mota. Nos bastidores, ele tem falado que ele não quer polarizar a casa, ele não, porque acredita que esse assunto do PL e da anistia já está bastante contaminado por causa do julgamento do Bolsonaro, por causa do caso da cabeleireira Débora, então ele acredita que esse não é um assunto. Uma das estratégias, como a Lara bem disse, é jogar ali isso para as comissões. E a gente sabe que quando um assunto tende a ir para as comissões, aí leva tempo, né? É quase você levar aquele projeto como o banho-maria. E um outro ponto que muito tem se discutido, que tem se falado, é que muito dessa pressão pelo PL da anistia, conversando ali com parlamentares que inclusive defendem esse projeto, é que isso também é uma forma de pressionar o judiciário por causa das altas penas ali, das condenações dos envolvidos dos atos do dia 8 de janeiro.
Com esse caso da Débora, que inclusive ela foi ali teve a progressão da pena, vai poder cumprir ali a pena até então em casa, a gente vê que a tendência então é que perca um pouco mais de fôlego esse PL da anistia, principalmente levando em consideração que um dos objetivos ditos por vários líderes ali, pessoas ali, inclusive do PL, é fazer uma pressão ali do judiciário para diminuir as penas. Se o judiciário, inclusive no voto do Fux ali do julgamento do Bolsonaro, já avaliou que realmente precisa sim ter uma mudança ali dessas penas, a gente tende a ver que esse PL vai perdendo fôlego. Sobre o caso da cabeleireira Débora, é realmente essa questão dessas penas é algo sim que tem que ser revistas. Alguns especialistas falam até porque são condenados por 5 crimes, né? Muitas dessas pessoas de golpe de Estado e tentativa de golpe de Estado. Alguns especialistas, eles falam que talvez você juntar, como é a mesma coisa, são crimes equiparáveis, tentativa e o atentado ali ao golpe de Estado equiparar, porque com isso você diminui a pena. De qualquer forma, concordando ou não com isso, as pessoas realmente têm que ser punidas, mas ali vale a crítica toda, porque uma pessoa ficar, como no caso da Débora, uma prisão preventiva, falando preventiva 2 anos, a gente vai relembrar os casos ali da Lava Jato, que prisões preventivas se estenderam bastante, e isso realmente é alvo de crítica, não questionando a questão ali de cumprir ou não a pena do que eles estão sendo julgados, mas uma prisão preventiva valer bastante tempo assim é algo que realmente a gente tem que questionar. E conversando também ali nos bastidores com parlamentares do centro, eles falam muito que o PL fala que está contando ali aqueles votos, que eles têm votos inclusive para aprovar o regime de urgência e aprovar o projeto, mas nos bastidores a gente sabe que não é bem assim. Conversando com alguns parlamentares, eles falam, inclusive de centro, que esse projeto da anistia, ele é bom só para o bolsonarismo, para o candidato ali do centro, isso não vai trazer tantos ganhos. Então, esse é um ponto, principalmente por conta da outra manifestação do presidente Bolsonaro, que não teve o público esperado por ele.